Três casos tiveram repercussão na imprensa nos últimos dias. Uma policial militar que precisou atirar para imobilizar um assaltante que tentou agir próximo de um grupo de mães e crianças em Suzano. Um policial de folga que reagiu para tentar evitar o assalto a uma farmácia em Guarujá, também em São Paulo, e o policial que acabou morto em um confronto dentro de um ônibus no Distrito Federal. Nós queremos entender como é a tomada de decisão do policial, se há uma situação mais adequada para a reação e o risco envolvido também nas ações. Para discutir o assunto, estão conosco o sociólogo do Grupo de Pesquisas Violência e Cidadania da URGS, Lívio Silva de Oliveira, e o especialista em segurança e tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar, Adriano Klafke. Sejam bem-vindos, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, Bevis. Sejam bem-vindos, vamos começar o debate e você de casa pode participar deste debate. 99588-2374, está na tela. 99588-2374, pelo WhatsApp, apenas mensagens de texto, você manda aqui pra gente e a gente coloca para os nossos convidados também a sua opinião. Fique à vontade. Bom, senhores, vamos começar primeiro com os três casos, obviamente com os exemplos que a gente tem, que tiveram repercussão na mídia e também muitas análises de especialistas em segurança procurados por veículos de imprensa. A ação desses policiais, do ponto de vista técnico, tem algum ponto em comum ou até mesmo de diferenciação entre eles que podem ser citados e levantados? Vou começar com o Lívio, depois com o Tenente Klafke. Bom, boa noite, obrigado pelo convite do Conexão RS. Para falar das questões mais operacionais, o Tenente Coronel Klafke tem experiência, é um profissional da área. O que a gente estuda no campo da sociologia, principalmente no grupo de pesquisa que eu estou vinculado, é justamente mais as reações e as proposições que podem ter o campo de pesquisa da sociologia para diagnosticar e até mesmo instrumentalizar políticas nesse campo. A questão da reação da policial tem que medir dois fatores. O primeiro é que estamos num campo de violência difusa e violência estrutural na nossa sociedade, principalmente na América Latina, que a função policial ela tem historicamente contato com decisões rápidas, em fração de segundos, decisão de vida e de morte de uma população, do suspeito e até mesmo do próprio policial. Nesse caso, a gente entende também uma outra motivação, dupla até no caso dela, porque tinha crianças, uma das crianças era o filho dela e a identidade funcional dela, que o Tenente Coronel Klafke pode até me desmentir ou não, mas até é recomendado em alguns casos o policial reagir, porque senão ele realmente vai morrer. Sim. Então Por ele ser policial. Por ele ser policial, entendeu? Então, a gente tem que medir. Claro, temos que identificar as possíveis reações sobre isso. A gente vive num populismo punitivo muito grande, que a gente pode cair, incorrer no erro de, por exemplo, achar que esse é um movimento padrão. Sim. A violência sempre é o último recurso, é o recurso último. Mas ali não tinha outro não recurso, porque era uma legítima defesa própria de terceiros. Sim. Dentro dessa situação. Por que eu estou dando esse exemplo? O Tenente Coronel deve conhecer também um exemplo de como o problema é banalizar essa violência letal nesse sentido. Sim. Porque tu citasse um caso de Brasília, eu lembro do ano passado, uma briga de vizinhos, tinha um major da Polícia Militar de Brasília que ele acabou matando o vizinho dele por conta de uma cusparada. Sim. Na varanda dele. Então, a gente tem que ter cuidado também nesse sentido de... A gente está vendo a ação aqui agora, o Guilherme está colocando. Eu posso colocar como contraponto para a análise do Tenente Coronel Klafke. Eu estou lembrando do caso, se não me engano, foi no Hospital Conceição. Sim. A viatura chega, os criminosos que já haviam disparado contra a viatura acabam na frente do Hospital Conceição, se eu não me engano, largando, né, o veículo que estavam, e um deles acaba se jogando no chão, né, e ali há um disparo de um policial militar. Cristo Redentor, bem lembrado, Guilherme, foi na frente do Cristo Redentor. Isso faz o quê? 2 anos, mais ou menos? 2 anos, eu acredito. 2 anos atrás, né? Essa ação também foi questionada. Ali eu vejo um contraponto, e o senhor pode me corrigir, Tenente Coronel, na medida em que
São dois movimentos diferentes. Ali eu tô vendo o ladrão com a arma em punho e a reação da policial. Naquele outro se questionou e que o ladrão já estaria se rendendo, já estaria no chão e não estaria apontando a arma para ninguém, e aí houve o disparo. E aí essas discussões a respeito dessas ações. São ações que me parecem diferentes num determinado contexto. Não é bem assim. Eu já, em mais de 30 anos de Brigada Militar, entrei em diversos confrontos armados. Sim. Então eu falo não só por estudo de casos, mas por vivenciar claro. essas situações. Naquele momento, na frente do Hospital Cristo Redentor, em primeiro lugar, ele não estava completamente neutralizado, aquele criminoso estava com a arma ainda em movimento. Sim. Ele não estava completamente neutralizado. Os vídeos mostram isso. Outra, o policial que poderia eventualmente tentar uma imobilização, ele estava sob fogo de outros criminosos. Só para completar, coronel, enquanto o senhor fala, a gente está assistindo esse movimento Claro. do Cristo Redentor. E aquelas pessoas que estavam aqueles criminosos que estavam naquele veículo já haviam feito disparos contra as guarnições. Eles possuíam armas bastante potentes, inclusive, se não me engano, possuíam fuzis naquele momento. Eu me lembro. Não havia um domínio completo da situação. Pelo que se percebe naqueles vídeos, volto a dizer, ele não estava completamente neutralizado. Sim. E o policial, se tentasse simplesmente fazer a contenção desse criminoso, ficaria sob fogo dos demais criminosos. Isso a apuração deve ter chegado a conclusões nesse sentido. Agora, sobre os demais casos citados. Hoje foi o 48º policial militar morto no Rio de Janeiro. Sim. Ele estava desarmado, ele foi executado quando foi identificado como policial. Muitas vezes a identificação não se dá só pela carteira funcional, até mesmo através de um celular que é obrigado a acessar uma rede social e verificando o WhatsApp, Facebook, etc., se chega à conclusão que ele é um policial militar e é executado. Então, ou vai se exigir que o policial fique, como eu ouvi hoje, ou li, melhor dizendo, claro, ironizando, que os policiais nos períodos de folga deveriam ficar em prisão domiciliar, porque se eles estiverem na rua, eles vão ser executados. Isso é uma situação terrível que nós estamos vivendo, e discursos, muitos que justificam o crime, justificam os criminosos, eu acredito até com um fundo de boa intenção, em boa parte das vezes, mas pecam pelo erro de justificar criminosos, eles dão força à ação desses criminosos contra policiais. Outro caso, nós temos que corrigir um pouco a narrativa. O caso de Goiás, não foi Distrito Federal, ali foi próximo, 100 quilômetros de Brasília, do centro de Brasília. O sargento estava dormindo fardado dentro do ônibus quando ele foi abordado por dois criminosos, um portando uma calibre .40, uma pistola, e outro uma calibre 12. Esses criminosos ingressam no ônibus, as testemunhas dizem que o sargento ainda estava dormindo, provavelmente na parte traseira do ônibus. Eles percebem o sargento dormindo, fardado, evidentemente, e executam o sargento antes que ele esboçasse qualquer reação. Um agente penitenciário que estava no ônibus reage, acerta esses criminosos que vêm a óbito. A legítima defesa, até mesmo do próprio agente penitenciário, impedindo o prosseguimento da ação criminosa. Agora, como se fala em fake news, se pega um fato verdadeiro e se noticia de forma distorcida, uma emissora, não vou falar qual, mas todos podem presumir, no jornal que passa ao meio-dia, não foi hoje, foi ontem, né? Mas sim. A emissora faz a seguinte chamada: PM reage a assalto e 3 pessoas morrem durante assalto ao ônibus. Como assim? Primeiro que uma das 3 pessoas é o policial militar, dá a entender que a reação provocou a morte. Quem provocou a morte foram os criminosos que ingressaram no ônibus e executaram o sargento. A morte deles foi decorrente da própria ação e não culparmos a reação pela morte desses criminosos. Então, é um caso também diferente desses outros que nós vimos da farmácia ou o caso da Cabo Kátia, lá da PM de São Paulo, que reagiu naquela circunstância. Em primeiro lugar, há excludente de ilicitude clara nesses 2 casos, tanto da PM de frente à escola, quanto do caso do policial militar na farmácia. O caso da farmácia, o criminoso persegue o policial militar dentro da farmácia. Ele tenta se esquivar por trás dos balcões, das prateleiras. E em determinado momento, quando ele obtém uma vantagem, uma posição tática vantajosa, ele não teria outra opção senão disparar contra o criminoso. Ele seria executado. Sim. Isso ficou bastante claro. Porque ele percebe, ele desloca de um lado ao outro e o criminoso o perseguindo. Então não havia opção. Ele não tinha saída. Agiu em legítima defesa claramente. A Cabo Kátia é da mesma forma.
ela não teria outra opção. Segundo testemunhas, esse criminoso já havia feito um disparo antes, quando assaltou uma senhora, aquela senhora que chega assustada na frente, Sim, ali ela relata que houve um assalto. Coisa. Percebem, e então ele já havia feito um disparo. Essa é uma situação clássica que se nós transportássemos para a situação de tomadas de reféns, por exemplo, quando o criminoso já fez disparos, já demonstrou a intenção de praticar a execução, seria muito provável que ele viesse a fazer outro disparo naquela ocorrência. Sim. Ela não tinha outra opção. Nesses casos, a instrução é essa? Sim. Não haveria opção. Dentro da corporação. O escritório das Nações Unidas sobre droga e crime, ele recomenda, tem uma lista, não vou fazer leitura, mas basicamente se avalia, o que também no nosso caso de legítima defesa, obviamente se nós falarmos só da legítima defesa, falarmos da reação, das técnicas que nós empregamos aqui, leva em conta também a circunstância. Eu tenho condições de me abrigar para tentar uma abordagem não letal? Pode ser? Buscar uma rendição do criminoso? Não, ali ela estava exposta. Eu tenho as pessoas que estão ali, o risco que eu assumo no momento de tomar a ação, ele é proporcional ao risco que está, ou à ameaça que está chegando? Sim, era claro isso. Então, tantos momentos anteriores, quando aquele momento que ele chega com a arma apontada, vejam só a covardia daquele cidadão, daquele criminoso, que ele chega atacando um lugar onde estão, em primeiro lugar, crianças e mulheres, né? Então é uma situação de covardia. E já havia feito disparo, isso é importante que se destaque. Bom, a gente vive hoje, e o Tenente Coronel lembrou bem, essa questão da disputa pela significação dos fatos, né? A gente vê ali um fato e a gente tenta significar ele dentro da nossa sociedade. Se é correto, se não é, enfim. O governador de São Paulo, o Márcio França, fez uma homenagem à policial pela conduta no caso de Suzano, esse que a gente está falando próximo às crianças, próximo ao colégio. Como vocês analisam essa questão? Isso ajuda ou atrapalha o trabalho da polícia? Né? Por favor, Tenente. Eu só gostaria de falar, esse é um ponto importantíssimo. O que eu vejo que foi elogiado, foi homenageada a Cabo Kátia, foi justamente o autocontrole, a ação técnica da Cabo Kátia. O que ela fez? Ela faz os disparos, se perceberem bem, ela busca abrigo num carro que está ali próximo, provavelmente examina o perímetro durante esse movimento. Ela percebe que o criminoso soltou a arma, ainda está próximo a ele, mas ela percebe, mantém ele sob vigilância, vai lá, afasta a arma, faz com que ele se vire numa posição mais segura para ela, de bruços, braços para frente, e é isso que ela faz. Ela não agride o criminoso, ela não pratica nenhum excesso. Aquilo é um exemplo de atuação. Até um amigo que não é policial, mas é da área, ele falou em determinado momento o seguinte: eu não teria o autocontrole da Cabo Kátia, depois de um criminoso chegar e apontar a arma para o meu filho, de não partir para a agressão. Sim. Então, o que está sendo elogiado ali, primeiro, é a coragem da Cabo Kátia. Sim. A coragem da mulher, da mãe, mas a atuação como policial também, que demonstrou esse autocontrole. Ela não se excedeu, então a homenagem é isso. Isso é importante destacar, não está se elogiando, até porque até aquele momento não havia o fato morte. Sim, ele veio óbito posteriormente. O que se elogia é o autocontrole. Sim. O que é obviamente reprovável, isso estamos de pleno acordo, digamos que a Cabo Kátia, depois de incapacitado o agressor, ela tivesse seguido fazendo disparos, chutado, agredido o agressor depois de incapacitado. Aí sim, aí nós partiríamos esse processo. Então é um bom exemplo de atuação. Agiu na situação extrema e agiu com controle. Isso é o que nós precisamos dos policiais, mesmo na situação limite como foi essa, de que infelizmente tem que empregar a arma de fogo. O que está ficando claro é que não foi o que ela o elogio não é por uma execução, por exemplo, e sim pela técnica que ela imprimiu naquele momento. Exato. Agora vamos para a análise do Lívio. Nesse caso, isso pode atrapalhar? Isso pode incentivar algum comportamento fora, dentro desse contexto que a gente está falando de técnica? Então, a gente tem que deixar isso bem nítido, então, que é justamente a técnica que foi empregada, fora do excesso. Porque o que acontece? Eu posso dar 2 exemplos do Rio de Janeiro. Um foi a invasão que foi um atentado terrorista, apesar das motivações psicológicas e psiquiátricas do agressor, foi efetivamente da escola de Realengo. Ali era uma situação que foram mortas, agora, desculpa, eu não vou lembrar o número, mas mais de uma dezena de crianças. Sim. E os policiais chegaram lá e tiveram que neutralizar
de forma definitiva o agressor. Aí eu vou para outra. Ano passado, o bairro ali é Acari, Fazenda Botafogo, periferia do Rio de Janeiro. Dois suspeitos abatidos ali no chão e tal. E aí tem um vídeo que claramente os policiais param e dão um tiro de fuzil num deles já deitado. O que aconteceu com esse tiro? Tudo indica, a partir das investigações, que o tiro atingiu a menina Maria Eduarda, dentro daquela escola, porque era um muro de uma escola. Então, quer dizer, tem que se deixar claro justamente essa diferença que abordagem, o que está sendo elogiado nisso. E outra, a própria natureza da homenagem eu achei não, como é que eu vou dizer, não exatamente adequada, porque, a meu ver, tem uma questão também de se propor protocolos para a polícia, protocolos já são bem definidos. A própria questão da homenagem, a meu ver, do governador de São Paulo seria uma proposta de melhorias, tanto material como condições de trabalho, no sentido, inclusive na questão do recorte de gênero para as mulheres, porque a gente fez uma pesquisa, não tinha colete feminino. Então, isso também diferencia a vida e a morte da gente. Então, também tem essas questões de se pensar, porque o policial, muitas vezes, é diminuído dele, e subtraído dele a condição de servidor público e de trabalhador. Então, nesse sentido, existe uma cobrança que é justa sobre o servidor, no sentido do policial, mas também não existe a cobrança para a melhoria das condições de trabalho desse servidor. Sim. O que seria justo. E só para completar o que o Tenente Coronel falou, essa questão tão polarizada de defender 100% isso daí não leva a lugar nenhum, porque o ideal seria ela neutralizar e o suspeito, no caso o efetivamente criminoso, ser levado à justiça vivo. Claro. Entendeu? Mas é esse o problema, ou se comemora ou se condena. Extremamente não se pensa numa situação, como vou dizer, para dirimir esse conflito de forma mais justa e humanizada, no sentido de direitos humanos mesmo. Reflete hoje, por exemplo, nos levantamentos que são feitos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que a Polícia do Brasil é a que mais mata, mas também é a que mais morre. Como é possível a gente encontrar um equilíbrio na busca do combate ao crime, sem que ocorram tantas mortes, ou realmente isso transcende só a relação polícia e ladrão? A gente tem outras relações aí, a gente vive hoje uma sociedade violenta. A gente pode ver isso, por exemplo, na ação das facções, entre elas também. Como a violência é celebrada, cultuada e mediatizada, de certa forma. Então, eu vou começar contigo, Lívio, e depois com o Tenente Coronel. Exatamente, esse que é a grande questão. A nossa sociedade ela é baseada culturalmente, inclusive na política e nas nossas instituições a partir da violência. Tem uma questão que a gente chama de violência compensatória, que é quando alguns indivíduos de determinadas classes marginalizadas ou classes menos abastadas no sentido financeiro transcendem a isso e vão para uma instituição que os empodera. Eu só vou fazer um pouquinho de recorte histórico a partir do Rio de Janeiro, que foi o grande laboratório, a cidade que foi o grande laboratório para isso. Na monarquia, se pegaram os ciganos para serem os meirinhos do imperador Dom João VI, porque eles tinham fama de violentos. E na República começa a se arregimentar os mestiços e os negros para dentro dos corpos policiais. Então, quer dizer, muito por conta da questão da figura do capitão do mato. Isso é um dado histórico. Obviamente, tem toda uma questão de construção também por conta de características culturais e históricas de região para região. Sim. Então, o que acontece, a meu ver também? É um traço que se constrói a partir da falta de papel social que foi construído da polícia no Brasil. Porque o que demanda a polícia no Brasil, no conjunto mesmo, sistema jurídico criminal e penal, faltas de protocolos, faltas de estrutura, as ações na área de segurança pública, o Tenente Coronel pode confirmar ou não, variam muito de governo para governo.
não tem uma política de Estado além do policiamento ostensivo da polícia militar. É a única, a partir de 1969 e continua a partir da Constituição de 1988. Então, quer dizer, também tem essa questão de não se definir exatamente, para além do artigo 144, umas funções institucionais, a função social. Por exemplo, homenageia a Cabo Kátia pelo protocolo e tal, mas, por exemplo, não se homenageia um policial que faz um trabalho de parto difícil aqui na BR-116, por exemplo. Esse é o ponto que também outros, muito se demanda dentro da segurança pública que ela não seja uma ação isolada unicamente de segurança pública, que envolva outros órgãos de instituição do governo, né, que possam, como a gente diz, não é só botar o PP lá dentro, mas as outros braços do governo, outras instituições, têm que entrar também nessas comunidades. Mas dentro dessa ótica, a gente fala, é a polícia que mais mata, a polícia que mais morre, é possível achar um equilíbrio ou a violência está realmente presente em ambos os lados? Nós vivemos em tempos de lacradas, fake news, etc. Essa é uma lacrada que se faz, até o Instituto de Segurança Pública faz isso. Mas a polícia que mais mata é a que mais morre. Obviamente tenta induzir, porque, né, falsamente, porque a polícia mais mata é a polícia que mais morre também. Não é isso. Se nós permitimos que criminosos, que homicidas voltem rapidamente às ruas, e é isso que de fato ocorre, em primeiro lugar, a maior parte dos homicídios ocorrem justamente entre pessoas do mesmo perfil, de etnia, social, todos com o mesmo perfil. Os percentuais se mantêm da representação naquelas comunidades. Dá para dizer, veja bem, então está separando um grupo, né? Eles se matam entre eles. Pessoas envolvidas diretamente com o crime, com o tráfico. Aqui, se pegamos o exemplo de Canoas, nós chegamos ali a 96%, 98% das mortes relacionadas ao tráfico de drogas. Essas pessoas são presas e rapidamente voltam para o convívio naqueles mesmos locais. Eles são condenados a matar ou morrer. Ou ele mata ou ele morre. Na verdade, ele vai matar mais um pouco, até que vai ser executado. Ele não vai conseguir sobreviver naquele meio. É isso que nós estamos vivendo. Não se quebra o ciclo. Esse discurso de impunidade, supostamente de defesa das periferias, na verdade, coloca aquele povo que mora nas periferias, e eu morei em periferia, coloca esse povo submisso a esses criminosos. Então não dá para associar o pobre a criminoso, isso não existe. O que tem é um grupo que naquele local encontra maior facilidade, até pelas deficiências de urbanização, de organização, e esse grupo subjuga aquele povo que mora nas periferias. Tem que quebrar o ciclo. É mais nefasto ainda o discurso que justifica o criminoso pelo seguinte: em primeiro lugar, aparentemente ele vence o sistema, ele é preso e volta logo em seguida. Imagina um guri com 8, 10 anos, ele vendo que esse criminoso, que é o poderoso das armas, o que manda na comunidade, e ele vence supostamente o sistema e volta para aquela comunidade. Isso torna um paradigma de sucesso, isso é extremamente nefasto. Quando eu vou fazendo essa justificativa e mantendo a impunidade do homicida, eu tenho um discurso, como disse uma amiga minha, falou, eu discordo do que ela disse, sobre um que cantava as vitórias dos criminosos nas guerras entre as facções. Isso não pode ser cantado, né? Guerras entre facções e as vitórias das facções. Se eu vou glamorizando esse perfil do criminoso, ele vai encontrando até uma justificativa moral para a ação dele, ele vai se tornando mais ousado. O que leva a maior número de mortes de criminosos e de policiais é o maior número de confrontos, é matemático, é probabilidade. Se eu tenho mais confrontos, eu tenho mais mortes de ambos os lados, vamos dizer assim. O problema é o aumento do número de confrontos. E por que nós temos maior número de confrontos? Porque as pessoas estão mais dispostas ao confronto. Impunidade, veja bem, um criminoso é preso com um fuzil na rua. Sim. Ele sai no outro dia na audiência de custódia. Alguém com um fuzil tem que ficar preso, ele não pode ir para a rua. É o que está trazendo aqui, por exemplo, volta na participação, algumas opiniões a gente foi jogando na tela para ganhar tempo e você aí de casa foi lendo. Mas o Alberto Charqueadas perguntou lá, pessoal do Conexão, nessa questão, apreensão ou mesmo eliminação dos marginais, a polícia não fica secando gelo, prende e solta, e a justiça solta, prende e solta? Um pouco do que o senhor está falando? Eu só coloco assim, essa ideia de eliminação. Nós não tivemos, eu entrei ainda antes de 88 na Brigada Militar, nunca tive orientação no sentido, vamos eliminar.
executar criminosos. Não existe isso, não existe. Eu convivi em várias partes e comandei por muito tempo, nunca existiu essa orientação institucional. Na verdade, nós fomos cobrados, e eu, desde aquela época, da década de 80, nós éramos cobrados pela redução dos índices criminais. Aí eu concordo com o Lívio, isso falta. Não há um elogio, um reconhecimento, uma homenagem pela obtenção de redução de níveis criminais. Isso sim deveria ser homenageado. Sim. Acontece que isso não fica só na mão da polícia, né? O caso das UPPs é emblemático. A ideia era boa, faz a intervenção, neutraliza o crime, passa por um período de estabilização, entrando os demais serviços de resgate de cidadania. Claro. E, claro, provavelmente pelo poder político corrupto, que nós não reagimos a isso. Só deixa eu concluir, Bives, assim, ó, a reação, nós estamos falando só da reação do momento extremo, da reação do momento da abordagem. A reação ela tem vários momentos anteriores. Eu posso reagir aos sinais de que algo vai acontecer, posso me evadir, buscar repelir com o uso de arma, sem mesmo fazer um disparo, mas eu posso repelir um ataque. E assim nós prosseguimos e nós temos que reagir à omissão do poder político na segurança pública. Isso sim, é uma reação necessária. Acho que a gente achou pelo menos um ponto de convergência aqui, era um debate, mas realmente a gente cobra do Estado a participação não só na área da segurança pública, mas também das outras instituições junto à comunidade. Lívio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tenente Coronel Adriano Klafft, também muito obrigado por sempre nos atender. E a gente espera um debate agora para falar de paz. Por enquanto não é a realidade.